Aí, gente, essa teoria eu faço questão de dar uma revisada com vocês, porque às vezes o aluno não valoriza e vem aí numa questão como já veio numa questão da UES. Tem uma bobina aqui, e nessa bobina é capaz de circular uma corrente, né? E quando essa corrente circula pela regra da mão direita, faz surgir um campo magnético, e nesse campo magnético é capaz de fazer surgir linhas de indução. Essas linhas de indução podem ser aprisionadas por um material que a gente chama de material ferromagnético. Então, esse material ele pode sim aprisionar essas linhas de indução, tá certo? Aí eu boto uma bobina do outro lado, lanço uma corrente alternada aqui. A gente chama essa entrada da corrente de primário e a saída da corrente aqui de secundário. A variação desse campo magnético faz surgir uma variação de campo magnético do outro lado. Então, essa corrente e essa tensão são alternadas. Então, o gráfico seria algo desse tipo. Então, essa DDP faz surgir por indução uma outra DDP no lado do secundário. E pensando aqui que a gente pode desprezar as perdas no núcleo de ferro, a potência do primário é igual à potência do secundário. E potência não é U vezes I, não é? Então, o U vezes I do primário é igual a U vezes I do secundário. Esse U, gente, ele é diretamente proporcional ao número de enrolamentos, mas é inversamente proporcional às correntes. Então, eu tenho um número de enrolamentos N1 aqui e um número de enrolamentos N2 aqui. As tensões são proporcionais aos números de enrolamento. Então, a tensão e o número de enrolamentos são proporcionais, mas a tensão e a corrente são inversamente proporcionais, tá? Então, gente, a questão aqui dizia o seguinte. Nós temos aqui os rádios valvulados que estiveram em moda, né? Ele vai contar uma historinha. Para funcionar de forma adequada, uma única válvula desse rádio necessita de uma tensão de 7 volts aproximada em seu filamento, que pode ser obtido por meio de um transformador ligado aos 115 volts da rede elétrica. Pessoal, o que vem da rede elétrica é o primário. Sabe-se, no entanto, que o secundário do transformador possui 28 voltas, né? Se esse transformador com a corrente no primário de 70 mA for utilizado para alimentar um rádio valvulado que possui em seu interior 5 válvulas, tá? 5 válvulas do tipo aqui mencionado, ligadas em série, é correto afirmar que a corrente no secundário do transformador e o número de voltas do primário valem quanto, respectivamente? Primeira coisa que nós vamos fazer, qual é? A tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual ao número de voltas do primário sobre o número de voltas do secundário. Lembra daquela equação? Aí nas correntes você inverte. A corrente do secundário sobre a corrente do primário. Então, gente, a questão aqui, ó, destaca que o primário tem 115 volts, né? Então, a tensão do primário é 115 volts. E uma única válvula precisa de 7 volts para funcionar, não é verdade? Então eu tenho ali a tensão de secundário. Só que o secundário possui 28 voltas, lembrar disso, né? E a corrente de primário é 70 mA. 5 válvulas foram utilizadas para alimentar o rádio, né? Que é lá no secundário. E elas estão em série. E ele quer aí o número de voltas, como a pergunta que já foi feita, que eu já disse para vocês. Lembre-se que nós temos 5 ligadas em série. Quem tem 5 ligadas em série tem 5 vezes 7, né? 7 volts, né? Cada válvula tem 7 volts, ó. Como eu tenho 5 ligadas em série, eu tenho 35 volts aqui no secundário, tá certo? Então fica 115 do primário sobre 35 do secundário, igual ao número de enrolamentos do primário, né, sobre o número de enrolamentos do secundário. Ele não diz que são 28, né? Aqui, ó, o secundário tem 28 voltas. Aí, gente, fazendo as contas, dá 92 voltas. Aconteceu alguma coisa errada na UES aqui nessa questão, não foi? Eu acho que foi erro de digitação, tá vendo, ó? 92 e nas respostas possíveis, ó, 29 voltas, né? Acho que na hora de digitar trocaram aí a velocidade dos dedos aí, né? E digitaram 29, porque era para ser 92, né? E finalmente vamos achar as correntes, né? 115 sobre 35 também vai ser igual ao I do secundário sobre o I do primário. O I do primário não é 70 mA, né? Então a corrente de secundário vai dar 230 mA. A corrente deu certo, ó.
mas o número de voltas não deu certo. Então essa questão foi anulada e não há alternativa para ela. Eu até comento aqui, ó, trocou na digitação? Provavelmente, né? Houve uma troca aí das 92 voltas com as 29 voltas, mas a questão serve de alerta. A UES colocou aí uma questão de transformadores para você estudar, tá bom? Essa matéria. E eu dei a teoriazinha ali rapidinho no começo para você, né, memorizar.